Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Desta segunda-feira você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM. Bom, vamos quebrar um pouco o gelo daqui. A gente falava só em política, obviamente, repito, que grande parte do noticiário no Brasil hoje, e justificado, diga-se de passagem, vai trazer aí nas suas manchetes as eleições que aconteceram ontem em primeiro turno e teremos segundo turno no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas quem está conosco para, como eu dizia, quebrar esse gelo das informações da política nesta segunda-feira é a nutricionista Gabriela Jacinto, ela que é aluna da pós-graduação de nutrição esportiva também, para falar, afinal de contas, estamos aí nas primeiras semanas da primavera, as academias agora começam a lotar, porque o pessoal quer se preparar para o tal do verão, e a Gabriela vai falar com a gente justamente sobre preparação nutricional também para a estação mais quente do ano. Gabriela, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia ouvintes, tudo bem? Realmente, né, agora começa a corrida para o verão, né, agora então os projetos verão bombam. Exatamente, né? Se fala muito, a gente vê no Facebook o projeto verão, indo para a academia. Bom, Gabriela, quais os cuidados que a gente deve ter, né, para esse período do ano? Obviamente que a gente sabe, e eu acompanho teu trabalho via Facebook. Esse dia tu até falou, tinha uma matéria que tu citaste embaixo, esse problema de saúde poderia se corrigir somente com uma readequação alimentar. Então, essa época do verão agora, as pessoas tendem a ficar mais na rua e tendem a fazer exercício físico. Como a gente se prepara para a estação mais quente do ano, Gabriela? Na verdade eu sempre digo que a gente tem que dar uma desintoxicada, né? Não precisa tomar suco verde todo dia de manhã, mas assim, consumir bastante fruta, verdura, todas as fontes de vitaminas e minerais é importante, porque isso ajuda a fazer com que quem quer emagrecer ajuda a perder uns quilinhos, não porque, claro, tudo bem, fruta e verdura também tem um valor energético diminuído, enfim, mas porque tem algumas vitaminas e minerais que são importantes no processo de fabricação de energia. Então, aquele indivíduo que malha, ou que vai fazer sua corrida, ou que faz sua caminhada, enfim, que pedala, é importante ter um consumo adequado de fruta e verdura para ter um abastecimento adequado desses nutrientes. Incluindo também cereais integrais, as oleaginosas, né, castanha, nozes, enfim, amendoim. Muito se fala, Gabriela, que durante o inverno a tendência do ser humano, das pessoas é engordar, depois perde um pouco dessa gordura, desse sobrepeso no verão. Qual é a principal diferença de uma dieta que a gente... Por que essa diferença? No inverno a gente come mais e não faz tanto exercício? É mais ou menos por aí, será? Olha, na verdade, assim... Ou é um mito corpo, também, né? É que com o frio, o nosso corpo ele precisa criar mecanismos para manter o corpo aquecido. Entre tu gastar a tua gordura, que vai te manter aquecido, e tu consumir mais, tu acaba optando por consumir mais. Outro fator é que, como escurece mais cedo, a gente tem uns níveis de serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, um pouco mais baixos. Então, isso também faz com que a gente, tipo assim, esteja um pouco mais deprimido e tenha mais vontade de comer. Fora que realmente também, às vezes, o frio atrapalha um pouquinho a questão de exercício. E as pessoas acabam indo dormir mais cedo, acordando às vezes mais tarde, que nem no verão, né? Às vezes no inverno, quer dizer, porque no verão tu acorda cedo, já vai para um camping, já vai fazer algum exercício. Já no inverno não, tu já pega e fica muitas vezes dormindo até mais tarde. Cobertor e colchão é a receita para o inverno, mas enfim. Aí inclui um brigadeiro. Então... Exatamente, que é bom, uma barbaridade, mas que tem todas essas questões. Bom, saindo do inverno, entramos aí na primavera. E agora, quem quiser buscar uma readequação, quem está na academia, por exemplo, aqueles que são, por exemplo, dos 12 meses do ano, 6 meses frequentam a academia, que é justamente o que tu falaste antes do tal do Projeto Verão. Projeto Verão. O ideal é que se mantenha ao longo dos 12 meses, né, Gabriela? Com certeza. A gente sabe que as academias começam a lotar agora. Então, qual é que o que tu indica para essas pessoas que vão buscar esse recondicionamento físico agora, se preparando para o verão? Bom, em primeiro lugar, a pessoa precisa começar aos poucos, né? Porque precisa ter toda uma adaptação do organismo para que ocorra realmente um resultado. E não adianta achar que em 3 meses vai ficar que nem a paniquete ou que nem o fortão lá da TV. Isso é mito, isso são anos de trabalho, às vezes. E, assim, em questão de alimentação, às vezes se usa suplementação e às vezes não.
né? Porque muitas vezes é a primeira coisa, o pessoal inicia, já compra um pote de whey protein, mais um de polivitamínico, mais um de... Nem sempre precisa. Ou vai precisar numa quantidade muito menor do que uma pessoa que já treina mais tempo, enfim. O que precisa é, antes de tudo, não ficar sem comer antes de ir para academia, principalmente assim, à tarde. De manhã... A gente deve comer antes ou depois de ir à academia, Gabriela? Antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Claro que existem alguns treinos que eles chamam de aeróbio em jejum, por exemplo, que as pessoas fazem, mas não é, na verdade não é um jejum. Mas é, enfim, é uma coisa um pouco mais complexa do que o que geralmente o pessoal vai e faz na academia. Isso já geralmente é feito por pessoas que já treinam há muito tempo. Mas, enfim, para o pessoal que inicia, assim, por exemplo, de manhã cedo, come uma fatiazinha de pão torrado, pelo menos, com uma xicrinha de café com leite, alguma coisa assim, e vai. Não fica sem comer nada. À tardinha também, come alguma coisa e vai. Né? Depois, na volta, faz uma refeição completa, assim, um bife de frango, uma salada, um arroz, uma coisa bem completa, né? Por quê? Porque a gente precisa gastar energia antes, na academia, precisa. Só que tu não pode gastar energia à base do teu músculo. Tu tem que ter um substrato de glicose, para que tu gaste a tua glicose, para que tu mantenha a tua glicose boa no sangue e consiga ter um rendimento bom na academia. E depois, na tua recuperação, né, tu vai ter 24 horas de recuperação até o próximo dia, para que tu gaste isso durante o dia com um músculo reforçado. Né? Não adianta, porque se tu for em jejum e não fizer nenhuma estratégia nutricional para isso, o que acontece? Tu vai acabar gastando o teu músculo e aquilo que iria te fazer gastar energia, tu acaba perdendo. Então não tem um suporte energético para queimar, mais ou menos isso. Bom, tu falavas agora, Gabriela, citaste esses produtos, essas proteínas, me corrija se eu estiver errado com relação à denominação, mas a gente vê muito. Olha, nas academias, eu sou um frequentador de academia 3 vezes por ano também, mais ou menos assim, mas a gente, nessas últimas academias que eu frequentei, a gente percebe muita gente usando, como é que se chama? Whey protein. Whey protein, enfim, essas... Whey é uma marca ou é o nome? É o nome? Tipo de proteína. É o tipo de proteína. Bom, então a gente pode falar nesse tipo. Muita gente usando, gente nova usando. Então, o que é recomendado? Você está fazendo nutrição esportiva e é uma nutricionista. O que dá para recomendar? Até quando utilizar desses suplementos alimentares? Tu sabe que isso é uma coisa que às vezes me apavora um pouco. Principalmente para mim que sou nutricionista esportiva, porque é assim, esses tempos eu fui numa academia, assim, avulsa, assim, que eu precisei ir uma vez só, e eu vi um professor de educação física dizendo para um aluno, toma 3 scoops de whey protein depois do teu treino, 3 copinhos daqueles. Eu tive um professor que nem é formado ainda que me disse o seguinte, pode tomar que isso aqui substitui qualquer exercício. Não é bem assim. Então, o que acontece? Na verdade, suplemento alimentar existe há toda uma vida. Sustagem é um tipo de suplemento. Sim. Né? Então, na verdade, as pessoas hoje olham suplementos só como esses suplementos para atletas. Na verdade, não é. Mas o que acontece? Existe suplemento de proteína, que, por exemplo, a whey protein, a caseína, a proteína da carne. Existe... os de carboidrato, que é dextrose, maltodextrina, o oximase, que já são para te dar mais energia. Ou seja, existem N tipos. Mas, assim, tudo tem momentos de usar. Tem dosagens, por exemplo, mais que 20, 30 gramas de proteína por dose, seja em comida, seja em suplementação, tu não vai absorver como proteína, tu vai usar como energia, então é uma energia cara, né? Ou seja, não adianta tu pegar e sair tomando ela louca. Tem que ter acompanhamento, porque senão tu vai estar jogando dinheiro fora, né? E talvez não vai estar atingindo teu objetivo, porque às vezes vai estar na hora errada, no momento errado. Então, é interessante ter acompanhamento. E quem pode acompanhar é a nutricionista, né? Quem pode é a nutricionista, assim, em quesito de idade, quem tu me comentou, às vezes o problema não é nem questão de idade, mas questão de dose, né? Então, como eu te falei, assim, tu vê um professor dizendo para um aluno lá de 20 anos, toma 3 scoops, tá, mas então não é melhor dar malto com whey? Aqueles potinhos, os dosadores, né? Aí, dá 3 copinhos dosadores, por que se só um que vai fazer efeito?
né? Só que daí é aquela velha história, daí tu vê que na academia eles vendem suplemento, né? Então, assim, tem que ver, porque assim, tem academias que indicam nutricionistas e eles não vendem suplementos sem indicação, enquanto que tem outros que o interesse deles é ter uma renda extra com o suplemento, né? A gente vê o crescimento, olha, especialmente acho nos últimos 5 anos, né? A gente vai nas academias, já vê a galera lá com os potezinhos, com aquelas garrafinhas dosadoras. Bom, a recomendação é justamente essa, que se procure um nutricionista, até para que a nutricionista ou o nutricionista faça o perfil daquela pessoa, né? Claro, porque às vezes está tomando sem necessidade, penso eu. Sem necessidade e às vezes num momento inadequado e em quantidades inadequadas, porque se tu tomar muito pouco ou demais não vai te fazer efeito. Então tu tem que ter a dosagem. Eu uso, eu indico, mas eu sempre acho assim, não adianta tu pegar e encher a pessoa de coisas, né, fazer a pessoa gastar 500, 600 reais em suplemento e tirar da alimentação. Isso é uma coisa que não pode, porque na verdade suplemento é suplemento, é para suplementar. Então é aquilo que tu não vai conseguir via alimentar. Ou que vai ser muito difícil por uma questão de, a pessoa não consegue ingerir tudo aquilo, um grande volume de comida, enfim, por algum motivo. Mas, tirando esses casos, se a pessoa puder se alimentar com um alimento, melhor. Agora, se ela precisar de um suplemento, vamos ver aquilo que realmente precisa e não entupir a pessoa de coisas sem necessidade. Eu vejo que existem os suplementos, aqueles em pó, né? E também os comprimidos, aqueles que se toma... Isso são os BCAAs, que na verdade é um outro tipo de proteína, na verdade são os aminoácidos, né? Que são uma fração que existe dentro do whey protein também. Esses geralmente o pessoal usa para questão de recuperação, para evitar que tu gaste do músculo, né? Assim, porque, enfim. Agora, Gabriela, o fantástico esses dias trouxe, é claro que a gente deve questionar também o que acontece na mídia, mas trouxeram um estudo que realmente, assim, das marcas que eles tiveram, e aqui a gente não vai citar marcas até porque não nos interessa, mas das marcas que foram avaliadas, eu acho que foram todas elas, ou a estatística foi muito ruim para essas proteínas. Então, como buscar uma marca que seja de confiança? Até porque eles são, na sua grande maioria, produtos importados, se não me engano, né? A matéria-prima geralmente é importada. Né? Muitas vezes são envasados aqui no Brasil, produzidos, mas a matéria-prima é importada. O que acontece com essa reportagem do Fantástico? Teve algumas marcas que foram reprovadas porque, por exemplo, eles colocaram assim, 200% a mais de carboidrato. Só que, na verdade, o que é esses 200%? Era, por exemplo, dizia no rótulo 2 gramas, eles tinham 4 gramas, né? Não era uma quantidade absurda que, por exemplo, um diabético iria ter um pico de glicose. Claro, tá errado no rótulo, tá errado, né? Mas, enfim... é um método que não é muito bem... Já tem até nos bastidores, já estão falando que já foi feito, na verdade, esse teste há 1 ano atrás e que agora só divulgaram, enfim. Tem coisas que a gente, na verdade, não sabe direito como é que foi, né? Mas, assim, o que eu sempre indico? Tem algumas marcas que são marcas de mais tempo, que são marcas mais antigas, conceituadas, assim... já foram trabalhadas Isso, que já assim é muito difícil e que é muito difícil tu ouvir falar alguma coisa nesse sentido, até porque assim existe matéria-prima importada, existem várias marcas de matéria-prima importada, então assim tem algumas matérias-primas importadas que são melhores, outras piores, então geralmente essas que a gente indica são dessas marcas que a matéria-prima é um pouco melhor, né? Outra coisa também, assim, o que a pessoa pode desconfiar? Existem 3 tipos de whey, a concentrada, isolada e a hidrolisada. A concentrada ela tem um valor bem mais baixo, mas a isolada e hidrolisada tem valores bem altos. Então, assim, tu nunca vai conseguir comprar 1 quilo dessas wheys por R$100, R$80. Se tu estiver comprando por esse valor, tu está comprando farinha, tu não está comprando whey. Boa dica, sabe? Boa dica. Então, assim... sabe, proteína é caro. Vai ver a carne no mercado. Carne é caro, né? Assim, é um dos itens que mais encarecem, né? No rancho do mês. Exato. Então é a mesma coisa com whey protein, com esse suplemento de proteína. Se é muito barato, é porque tem mistura. Ou porque não tem uma concentração tão alta assim de proteína e tu vai ter que tomar muito mais para chegar naquela quantidade que tu precisa. Bacana essa dica. Bom, Gabriela, fala um pouco pra gente sobre essa tua aposta que tu tá fazendo, né? Nutrição esportiva
realmente é uma área para ser trabalhada, né? A gente vê aí, a gente ouve, por exemplo, jogadores de futebol que, só falando em futebol, mais uma vez, a gente fala esporte, lembra futebol, fazer o quê? Somos brasileiros. Há 20 anos atrás, corria-se 6 a 7 quilômetros. Hoje estão correndo 12. Árbitro de futebol está correndo 3 vezes mais que maratonista. É maratonista. E o que tu está estudando na nutrição esportiva? Na verdade, eu faço uma pós, na verdade eu termino agora este final de semana a pós, né, em nutrição clínica esportiva no Instituto de Pesquisa e Gestão em Saúde, PGS, em Porto Alegre. Onde ela foca tanto assim em parte de clínica e como a gente pode usar o esporte para a clínica e vice-versa, porque existem hoje em dia diabéticos que são maratonistas, né? Esses tempos ainda mostrou um nadador que era diabético, ou seja, a gente tem que saber trabalhar com esse tipo de perfil também no esporte. E, consequentemente, a gente consegue aliar muita coisa, porque às vezes a gente pensa que esporte é só o cara que joga, só o cara que corre, mas não. É aquele velhinho, às vezes, porque assim, para aquele velhinho sedentário que inicia uma atividade física, para ele pode ser que ele já está no limite máximo dele. Então, isso também não deixa de ser uma parte desportiva, né? Então, a gente trabalha muito isso. Trabalha essa questão de ver rendimento, melhora de rendimento, a própria alimentação, suplementação, fisiologia do exercício, né? Mas também a gente vê muito de questão de clínica, né? Melhora de perfil de colesterol, de glicose, enfim. Legal, bacana, uma área para ser trabalhada aí para quem está se formando e é formada em nutrição. Certo, Gabriela, sempre um assunto muito bacana para a gente conversar aqui. Espero que possamos ter mais oportunidades. Com certeza. Na sua agenda, que agora começa a ficar um pouco mais tumultuada também, penso eu, né? Certo, Gabriela, obrigado pela sua participação. Tenha uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Boa semana.